Optimus Prime é o líder dos Autobots, mas ele não é o único Prime na história. Na verdade, os Primes são uma parte fundamental da mitologia dos Transformers, uma linhagem antiga de robôs superpoderosos que originalmente governavam o planeta Cybertron. Eles são os primeiros Transformers criados por Primus, o ser que é considerado o deus criador deles, e cada um possui armas especiais chamadas relíquias, que conferem habilidades únicas, sendo extremamente overpower. Quer saber quem são eles? Tá curioso? Então se inscreve no canal, dá um joinha e bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Isaac Paiva, Davidson Quarins, e existem 13 Primes na mitologia, cada um com um nome e função específica que desempenham um papel importante na história e cultura dos Transformers. Originalmente, eles foram criados pelo deus Primus para derrotar o Unicron, sua contraparte maligna, mas depois disso fundaram uma cidade e passaram a governar Cybertron. Prima. Considerado o primeiro e mais poderoso Prime de todos os tempos, o Prima era o líder original da linhagem dos 13, uma figura lendária que desempenhou um papel crucial na formação da sociedade Transformer, porque foi ele quem estabeleceu os princípios fundamentais de liderança, justiça e proteção que são utilizados até hoje pelos Primes subsequentes. Além disso, ele era o guardião original da matriz de liderança, que posteriormente passou para as mãos de Optimus. E para quem não sabe, esse artefato é na verdade uma espécie de canal para acessar o poder do deus Primus, e também um meio de acessar a vida após a morte, podendo até criar vida ou ressuscitar um Transformer morto. Ela também aumenta consideravelmente o poder de seu portador. Por isso é uma das poucas coisas que botam medo no Unicron, o deus maligno que foi derrotado pelos 13 Primes lá nos tempos antigos. Mas um dia ele vai voltar para ter sua vingança. Além dela, o Prima também tinha outra relíquia à sua disposição, o Sabre Estelar, uma arma tão poderosa que poderia extinguir estrelas e transformar a matéria de planetas em pó. Porém, tanto poder assim tornava essa arma muito perigosa, e quando um dos Primes começou a se voltar para o mal, os outros tiveram que dividi-la em 5 partes e espalhar pelo universo, para que não caísse em mãos erradas. 2. Nexus Prime. Esse Transformer foi o primeiro Combiner, ou seja, o primeiro a ter a capacidade de se combinar com outros para formar um ser maior e mais poderoso, ou de se separar em vários componentes independentes. Essa habilidade foi transmitida para sua relíquia, o Enigma da Combinação, que além de permitir a fusão instantânea de qualquer Cybertroniano, também provia a cooperação das mentes de quaisquer criaturas sencientes em sua proximidade. Foi ele quem sugeriu dividir o Sabre Estelar para que não caísse em mãos erradas, e usando seu poder especial, ele foi cortado em 5 partes individuais que se tornaram robôs chamados Skyfall, Landquake, Breakaway, Topspin e Hatewave, que tiveram suas memórias apagadas e foram espalhadas pelo multiverso junto com os fragmentos do Sabre para que nenhum deles caísse em mãos erradas. Porém, Nexus também tinha outras relíquias como o Cyber Caliber, uma espada que, assim como ela, podia ser dividida em 5 armas diferentes ou se juntar numa única lâmina, que dizia-se que tinha o poder de consertar ou desmontar qualquer dispositivo, além da Chaos Edger e do Omni Saber, que não demonstraram poderes específicos. 3. Vector Prime. Esse é o Transformer guardião do tempo e dos portais dimensionais, que pode distorcer o tempo e espaço e viajar pelo multiverso à vontade. Assim como o Prima, ele também já portou a matriz de liderança, mas teve que deixá-la para trás quando saiu do Cybertron para ser o protetor do tempo e espaço, o que o isolou de seu próprio povo por dezenas de milhões de anos, pois ele vive fora da realidade, observando e interferindo apenas quando necessário. Sua relíquia são as Lâminas do Tempo, que apesar desse nome não são necessariamente lâminas, e sim uma espécie de ampulheta, através da qual ele concentra seus poderes de manipulação do tempo e espaço. Quando o Nexus Prime foi dividido em 5 partes junto com os fragmentos do Sabre Estelar, foi Vector que os espalhou pelo multiverso e selou o espaço para que ninguém pudesse ir atrás dele. 4. Alpha Trial. Esse aqui era o historiador dos 13, aquele responsável por registrar, compilar e armazenar todas as informações sobre a história dos Transformers e seu lugar no universo, seja no passado, presente ou futuro. Por causa disso, ele é reconhecido muito mais pelo seu intelecto e sabedoria do que sua força, e muitas vezes é considerado o mais fraco dos 13, muito embora seja muito mais poderoso que qualquer Transformer comum. Ele tem 2 relíquias, o Pacto de Primus, que é uma espécie de bíblia dos Transformers que reúne vários livros proféticos e contém informações até do futuro, onde cada capítulo é escrito com a linguagem da época que se quer conhecer, e a Pena, que tem esse nome por ser uma caneta estilo aquelas antigas feitas de pena mesmo, que tem o poder de reescrever o futuro, mas geralmente as mudanças escritas pela Pena não duram muito tempo por causa da natureza fluida do tempo. 5. Solus Prime.
A única Prime feminina é uma espécie de deusa da metalurgia, assim como o próprio Hephaestus é no panteão grego, e possui a habilidade de forjar praticamente qualquer tipo de arma que precisem. Inclusive foi ela a responsável por criar a maior parte das relíquias dos 13 Primes de seus irmãos, incluindo o Sábio Estelar. Ela também possui duas relíquias. A primeira é o Torno da Criação, que nada mais é do que uma estrutura holográfica que ela consegue projetar o seu corpo para fornecer uma visão da arquitetura e componentes que seriam necessários para o projeto a ser realizado, e a Forja, que é um martelo gigante que utiliza o poder de uma estrela de nêutrons e mistura magia com tecnologia para construir qualquer coisa que se possa imaginar, sendo limitada apenas pelo conhecimento de seu portador, podendo até mesmo criar um Transformer novo simplesmente do nada. Mas não é só isso. Golpes com esse martelo são devastadores e provavelmente ele só perde para o poder destrutivo do sabre estelar. Inclusive foi a Solos, utilizando sua forja, que conseguiu quebrar o sabre em 5 partes. 6. Megatronus Prime. Esse é o Prime que se voltou para o lado mal e se tornou o Caído, mais conhecido como Fallen, que ergueu-se contra seus irmãos porque desejava mais poder, sendo muitas vezes reconhecido como o primeiro Decepticon da história. Mas não se confunda, ele não é o Megatron que conhecemos como inimigo do Optimus. Na verdade, Megatron tem esse nome justamente para homenagear o Megatronus. Foi ele que se corrompeu e almejou o Sábio Estelar, que motivou o Nexus, Vector, Alpha e a Solos a se dividir e espalhar a arma pelo multiverso. Mas, por incrível que pareça, ele realmente tem um caso de amor com a Solos, com quem se importava de fato. Sua relíquia é a Wrecking Blaster, uma arma tão grande que sua massa gera gravidade. Inclusive, quando ela ficou vagando no espaço, começou a atrair uma grande quantidade de lixo espacial que foi se acumulando até virar um planeta chamado Junkion, cujo centro gravitacional era o Blaster. Esse Blaster pode extrair energia das ondas sonoras de um quasar, do calor de uma supernova ou da gravidade de um buraco negro, e também foi construída pela Solos para ser usado justamente na batalha contra o Unicron, mas seu paradeiro atual ainda é desconhecido. 7. Liege Maximum. Se a Solos é a deusa da metalurgia, o Liege é como o Loki, o deus da mentira cybertroniano, um mestre manipulador e estrategista que atuou como emissário para as diferentes facções dentro dos 13, fazendo uso da sua lábia natural. Sua relíquia eram os dardos liegianos, que possuíam toxinas poderosas projetadas para incapacitar seus inimigos das mais diversas formas possíveis. Ele também era especialista em uso de Energon, e junto com os outros Primes estava criando uma nova forma de vida que eram feras robóticas muito poderosas. Por isso, pediu para Solos construir uma armadura para ele poder controlar as feras sem se machucar. O que ninguém imaginava é que isso seria o estopim para o início de uma guerra. O Prima ficou sabendo dessas experiências e determinou que ele parasse. Então, Liege convenceu o Megatronus para pegar a armadura que a Solos tinha feito, mas no processo, ele acidentalmente acabou matando a sua amada. Quando morreu, o corpo da Solos derreteu e foi criado um buraco no solo até o núcleo do planeta, e esse buraco se tornou o poço de todas as centelhas, uma fonte mística do qual Primus, milhões de anos no passado, teria dado a luz aos Primes e estava selada até então. Essa morte fez eles entrarem em guerra, e no combate, Liege usou suas bestas de guerra para tentar se proteger. Mas no fim, o Máximo foi encontrado despedaçado com a cabeça destruída pelo Wrecking Blaster, e aí todo mundo já culpou logo o Megatronus. 8. Alchemist Prime. O Prime, com profundas conexões com os elementos, é um mestre no domínio de química que possui a habilidade de transmutar metais e alterar temporariamente as propriedades de qualquer objeto. Ele era extremamente gentil e equilibrado, sendo considerado como um agente livre, sem facção, que conseguia manter relações estreitas com seres como a Solos, o Nexus e o Optimus Prime, ao mesmo tempo que fazia amizade com o Megatronus. Suas relíquias eram as lentes, um par de lentes que foram instalados em seus sistemas ópticos de forma permanente que permitiriam que ele visse mais longe que qualquer outro ser vivo. Isso tanto do ponto de vista literal quanto do ponto de vista espiritual, podendo perceber os vários ciclos visíveis e invisíveis do universo. 9. Quintus Prime. Quintus era o cientista, aquele com a mente incomparável que acredita que a vida é a coisa mais importante do universo, e por isso deve ser encorajada a crescer e prosperar por si só. Um dos grandes estrategistas do grupo, seus principais aliados eram o Alchemist e o Optimus, mas trabalhou junto com o Liege Maximus para criar as bestas que eles usavam em seus experimentos, provavelmente porque se tratava de uma nova forma de vida, pela qual o Quintus era fascinado. Após a morte de Solos e Liege, que causou a Guerra dos Primes, ele foi para o espaço semear a vida na esperança de criar novas raças que pudessem se tornar aliados dos Cybertronianos no futuro. Mas curiosamente, a primeira raça que ele criou foram os Quintessons, que se mostraram seres manipulativos e enganosos que mais tarde iriam se confrontar com os próprios Transformers. Sua relíquia era a Emberstone, que tinha a capacidade de criar processos orgânicos em elementos básicos, gerando vida. 10. Amalgamos Prime. Esse brincalhão, gentil e bem-humorado Transformer era o mestre da mudança, que tinha o poder de assumir instantaneamente
instantaneamente qualquer forma que pudesse imaginar. Na batalha contra Unicron, ele lutou na linha de frente como um guerreiro, e após o cisma que dividiu seus irmãos, ele ofereceu a engrenagem da transformação, uma das relíquias que continha seu poder, para que as próximas gerações de Cybertronianos que iriam nascer a partir dali tivessem um dom da transformação, assim como ele tem. Por isso que os Transformers atuais conseguem assumir a forma de veículo e de robô, porque eles herdaram essa habilidade do Amalgamos. Suas relíquias eram as engrenagens de transformação, como acabamos de falar, e a foice, uma arma poderosíssima que estava o tempo todo oscilando entre várias formas e estados da matéria. 11. Micronus Prime. A consciência e centro moral dos 13. O Micronus possui reservas ilimitadas de energia que usava para aumentar o poder dos outros Primes e seus artefatos. Para isso, ele usava suas relíquias, a Pedra Quimera, que servia como um canal através do qual ele concentrava a energia e direcionava para qualquer finalidade que ele quisesse, geralmente auxiliando as necessidades dos seus aliados. Por isso, na luta contra o Unicron, ele ficava de suporte na retaguarda, distraindo o deus maligno enquanto os guerreiros tentavam causar danos nele. Após a Guerra dos Primes, quando eles decidiram criar uma outra geração de Transformers, ele se sacrificou no Poço de Todas as Centelhas, passando a viver no Reino dos Primes, de onde serve como mentor espiritual do nosso Optimus Prime. 12. Onyx Prime. O Senhor das Bestas é o mais espiritualizado dos 13, que vive em sintonia com todas as criaturas do mundo natural e do reino espiritual. Ele foi o primeiro Transformer a possuir um modo besta, tendo a aparência de um centauro alado. Por isso, ele é considerado o antepassado dos Predacons, Dinobots e todas as Transformers que possuem modo animal. Sua relíquia é a Máscara Tríplica, que foi dada diretamente por Primus e tem o poder de projetar sua alma por longas distâncias ou até adentrar no plano astral da vida após a morte. Ele foi o primeiro a encontrar o corpo da Solus após ela ser morta pelo Megatronus, e teve que ser contido pelo poder de manipulação espacial do Vector Prime para não ir atrás de vingança. E após a guerra na qual acabou com o Liege estraçalhado, ele ficou muito ferido e acabou escolhendo se sacrificar no Poço de Todas as Centelhas, e com o poder de sua Máscara Tríplica, ele reorganizou o padrão dos 13 Primes para combinar em infinitas possibilidades que mais tarde gerariam todos os Transformers atuais. 13. Optimus Prime. Por fim, o último dos Primes, aquele cuja centelha era a mais parecida com o dos Deus Primus, o mediador e visionário do grupo. Mas esse não é necessariamente o Optimus que conhecemos. Na verdade, esse que a gente está falando agora é o Optimus original. O Prime, que surgiu milhões de anos atrás, junto com seus irmãos, mas que no fim da Guerra dos Primes, juntamente com Onyx e Micronus, decidiu se jogar também no Poço de Todas as Centelhas para renascer como o Orion Pax. Orion, então, é um corpo renascido do primeiro Optimus, que teve suas memórias apagadas para viver uma vida simples e sem tanto poder, a fim de conhecer e entender melhor os novos Transformers. Mas antes de fazer isso, ele pediu ao Alpha Trion que retirasse seus nomes da história dos Primes, para que ninguém soubesse o que ele fez e pudesse encontrá-lo. O Optimus Prime então se despediu de seus irmãos e anunciou que a Era dos Primes havia terminado. Ele entrou no Poço de Todas as Centelhas, que começou a produzir uma nova vida mecânica, e entre os muitos cybertronianos humanoides que emergiram depois, estava lá ele, Orion Pax, sem lembranças de sua vida anterior. Alpha Trion reconheceu o que já havia sido seu companheiro Prime e fez as anotações para ficar de olho nele mais tarde. Só quando Orion pegou a matriz de liderança, se lembrou de quem ele era e adotou novamente o nome de Optimus Prime, passando a liderar os Autobots. Eu sou Optimus Prime e mando esta mensagem para qualquer Autobot sobrevivente que esteja refugiado entre as estrelas. Bom pessoal, esse foi o vídeo sobre os 13 Primes. Esses seres super poderosos são muito mais poderosos que os Transformers comuns e foram criados diretamente pelo Deus Primus. Se você quer saber mais sobre eles, se inscreve aí no canal, deixa o joinha, porque a gente vai continuar fazendo vídeos aqui sobre esse universo de Transformers. Nos vemos na próxima, hein? Até mais. Valeu!